do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História, hoje dia 15 de maio, e na nossa aula de hoje vamos falar sobre a expansão da Reforma. Na aula passada nós falamos que a Reforma Protestante, ela inicia na Alemanha com o monge Martinho Lutero, um monge católico que, à luz da palavra de Deus, percebeu que existiam muitas práticas da Igreja Católica que estavam erradas. Então ele vai expor, ele passa a criticar essas práticas, a condenar essas práticas erradas da Igreja, e ele expõe isso através de 95 teses que ele escreveu e pregou nas portas da Catedral de Wittenberg. Aí inicia de forma oficial a Reforma Protestante, com Martinho Lutero na Alemanha. Só que essas doutrinas de Martinho Lutero, as doutrinas que ele pregava, as ideias, né, luteranas, elas não ficam restritas apenas à Alemanha. Não se resumem na Alemanha, não ficam concentradas só ali. Elas acabam se espalhando por outros países da Europa, países como Suécia, Noruega, Dinamarca, entre outros países ali daquela região. E também passa a ganhar alguns adeptos. Vocês se lembram com certeza que no início do capítulo nós falamos sobre a crise que a igreja começa a enfrentar, e já nesse tempo, nesse período, já estava enfrentando críticas com relação às suas práticas. Críticas vindas de grupos, de classes sociais que existiam naquela época, como os nobres, que queriam conquistar as terras que estavam em poder da Igreja Católica, os burgueses, que tinham interesses econômicos, eles queriam obter lucros na venda dos produtos que eles comercializavam, e também juros sobre o empréstimo de dinheiro, e eram práticas que a Igreja Católica condenava. Então eles queriam se livrar dessa condenação da Igreja Católica. E também outras críticas que a Igreja Católica enfrentava dentro da própria igreja, por membros do clero, que já naquela época, antes de Martinho Lutero, já criticavam, como a venda de indulgências, entre outras coisas. E aí, quando surge essa reforma provocada por Martinho Lutero, esses mesmos grupos eles passam a aderir a essas ideias de Martinho Lutero. Claro que também visando seus interesses próprios, seus interesses pessoais, mas eles encontram nas ideias de Martinho Lutero uma justificativa para aquilo que eles já estavam fazendo, que era ir contra aquelas práticas da Igreja Católica. Então, os nobres aderiram às ideias de Martinho Lutero porque eles queriam retomar as terras que estavam em poder da Igreja. Essas terras eles doaram para a Igreja em troca do perdão dos seus pecados, ou seja, a venda de indulgências. E isso Martinho Lutero condenava e provava que estava errado. Então, quando eles se deparam com Martinho Lutero condenando essa mesma prática, eles passam a querer as terras deles novamente. Os burgueses queriam desenvolver suas práticas comerciais de forma livre, sem a condenação da igreja. E Martinho Lutero, o luteranismo, não condenava essas práticas dos burgueses, não condenava a obtenção de lucro na venda dos produtos, nem o juros sobre o empréstimo. Então os burgueses se deparam com isso e também aderem às ideias de Martinho Lutero. E também tinha os camponeses, que tinham aí o desejo de se verem livres dos impostos que a Igreja Católica cobrava deles. Eram pessoas pobres e eles queriam se livrar desses impostos da Igreja Católica. Então, as ideias de Martinho Lutero elas se expandem, a reforma começa a expandir, começa a ser aderida por grupos sociais daquela época. Dessa reforma surgem algumas vertentes, porque vão surgindo outros personagens pelo caminho que vão pegando essas ideias de Martinho Lutero. Eles tinham uma concordância em alguns pontos, eles pegam essas ideias, só que não são tão parecidas. Passou aí a existir alguns pontos diferentes, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então está aí as novas crenças religiosas surgidas na Europa no século XVI, romperam a unidade cristã, que era exclusiva da Igreja Católica. Então rompe essa unidade, surge uma outra vertente
cristã, que seria o protestantismo, que nós falamos na aula passada, o que fez surgir as doutrinas protestantes, como o luteranismo, que vem de Martinho Lutero, o calvinismo e o anglicanismo, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então eu coloquei algumas características luteranismo e calvinismo. Então o calvinismo vem do quê? Vem do nome de uma pessoa chamada João Calvino. João Calvino, ele passa a aderir essas ideias, passa a difundir essas ideias de Martinho Lutero na cidade de Genebra. João Calvino, que assim como Martinho Lutero, também passa a pregar uma reforma na Igreja Católica. Ele também passa a aderir a essa ideia. Só que João Calvino tinha algumas ideias diferentes de Martinho Lutero. Eles não concordavam em todos os pontos. Eles concordavam de uma forma geral que precisava passar por uma reforma, só que existiam pontos de discordância entre eles. Essas discordâncias foi o que levou à existência de uma nova corrente religiosa, chamada de calvinismo. Qual é a diferença? O calvinismo, ele se fundamenta, e existe até hoje essa doutrina do calvinismo, essa doutrina ela se fundamenta na predestinação absoluta. O que é isso? Predestinação absoluta. Segundo esse princípio da predestinação, as pessoas nascem predestinadas, ou à salvação ou à condenação eterna. Ou seja, existem pessoas que nascem para serem salvas e existem pessoas que nascem para serem condenadas. Umas já nascem salvas, outras já nascem condenadas. É isso que prega o calvinismo. João Calvino ele afirmava que o ser humano ele demonstra ser um eleito de Deus. Através das demonstrações do ser humano se percebe se ele é um eleito ou não de Deus. Ou seja, se ele é uma pessoa predestinada à salvação ou se ele é uma pessoa destinada à condenação eterna. Qual era a demonstração? De que forma se identificava se a pessoa, segundo João Calvino, se a pessoa era predestinada à salvação ou à condenação? Era através do trabalho. O trabalho árduo das pessoas e, consequentemente, a prosperidade econômica individual de cada uma delas era considerada pelo calvinismo um dos sinais dessa predestinação. Ou seja, o trabalhador que mais é o que mais se assemelha a Deus. Um homem que não quer trabalhar não deve comer. O pobre é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. Então, essa predestinação estava ligada basicamente, de forma simples, à produção financeira de uma pessoa, às condições financeiras de uma pessoa. Era uma das formas que a pessoa demonstrava se ela era salva ou se ela já era uma condenada. A pessoa que mais trabalhava, consequentemente, tinha melhores condições financeiras, tinha mais posses, era mais rica. E esse, segundo João Calvino, era um dos sinais da predestinação à salvação, de que essa pessoa era uma eleita por Deus para ser salva. Aqueles que tinham menos eram considerados preguiçosos nessa visão e, consequentemente, por serem menos favorecidos, acabavam sendo taxados de pessoas que não eram eleitas por Deus para a salvação, consequentemente sendo condenadas. É interessante dizer que, segundo alguns filósofos, alguns historiadores, estudiosos do assunto, foi o calvinismo que fundamentou a formação de países da Europa, da economia de alguns países da Europa, inclusive de países aqui do nosso continente, da América, como os Estados Unidos, por exemplo. Países em que o capitalismo é muito forte. São países extremamente capitalistas e o capitalismo, segundo alguns estudiosos, está fundamentado na doutrina calvinista, porque eles entendiam que quanto mais eles tivessem, mais eles trabalhassem, mais riquezas eles acumulassem, mais eles estariam demonstrando de que eram pessoas eleitas por Deus para a salvação. Tinha alguns pontos, claro, que João Calvino concordava com Martinho Lutero. No caso, ele também considerava que a Bíblia deveria ser a base
da sua religião. E também, assim como Martinho Lutero, João Calvino criticava o culto às imagens e admitia apenas os sacramentos da Eucaristia e do batismo. O calvinismo, assim como o luteranismo, também logo se espalhou aí por muitos países, né, ali da região da Europa e, consequentemente, no mundo todo, tanto que essa doutrina é defendida por algumas igrejas até os dias de hoje. O calvinismo passou a ter, naquela época, seguidores ali nos Países Baixos, na Dinamarca, na Escócia, e esses calvinistas, nessas regiões, ficaram conhecidas como presbiterianos, nos Países Baixos, na Dinamarca e na Escócia. Presbiterianos que existem até hoje. Até hoje existe a igreja presbiteriana, inclusive no Brasil. A igreja presbiteriana existe no mundo todo e é uma defensora da doutrina calvinista, né? Vem aí dessas doutrinas defendidas por João Calvino. Então é uma igreja que existe até hoje, surgiu naquele tempo e permanece até hoje. Na França, os calvinistas passaram a ser conhecidos como huguenotes, na Inglaterra como puritanos. Então se espalhou por diversos países ali da Europa. A Igreja Católica, um ponto importante aqui, e as igrejas protestantes, hoje conhecidas como igrejas evangélicas, elas se diferenciavam entre si no que diz respeito à salvação. Porque na Igreja Católica, a salvação poderia ser obtida pela fé e pela prática das boas obras. Então, se a pessoa tinha fé e praticava boas obras, ela poderia se considerar salva. No luteranismo, que é uma das vertentes da Igreja Protestante, a salvação vinha exclusivamente pela fé. A pessoa tinha que ter fé para ser salva. Já o calvinismo, que é outra vertente da Igreja Protestante, afirmava aquilo que nós acabamos de falar, que a salvação se dava pela doutrina da predestinação, ou seja, uns eram eleitos para serem salvos, outros eram eleitos para serem condenados, e eles até hoje creem dessa forma: uma vez salvo, sempre salvo; uma vez condenado, sempre condenado. É nisso que se fundamenta o calvinismo. Então, vocês podem observar isso aí no slide, nas diferenças que eu apontei para vocês entre luteranismo e calvinismo. Surgiu uma outra vertente, e já na Inglaterra, chamada anglicanismo. Qual é a história dessa vertente que surge aí com essas reformas? Esse movimento de contestação aí da Igreja Católica, iniciada por Martinho Lutero, como eu falei, se espalhou por toda a Europa, inclusive pela Inglaterra, que é onde surge o anglicanismo. E surge de que forma? Lá na Inglaterra também acontece uma reforma, só que essa reforma é iniciada por um rei, não por um monge, como Martinho Lutero, mas por um rei chamado Henrique VIII. Henrique VIII, ele tinha uma certa dificuldade no seu casamento. Ele queria ter um filho do sexo masculino e não estava dando certo. Ele queria ter esse filho, homem, porque ele precisava de um herdeiro para garantir a sucessão no trono inglês, garantir que ele tivesse um sucessor para assumir o seu lugar no trono inglês. E ele não estava conseguindo com a sua esposa. Então ele solicita ao Papa Católico Clemente VII o divórcio, vamos dizer, em uma linguagem bem clara, né? Ele solicita a anulação do seu casamento. Ele era casado com a espanhola Catarina de Aragão. Então, como ele não estava conseguindo ter um filho homem com Catarina de Aragão, ele pede ao Papa Clemente VII que o seu casamento fosse anulado, porque ele queria se casar com outra mulher para então conseguir ter o seu filho homem. Só que o Papa nega a solicitação do rei Henrique. Diz não para ele, que ele não podia se divorciar. O rei se revoltou por causa do seu pedido negado pelo Papa, e ele se aproveitou, sabendo da crise religiosa que a igreja enfrentava, né, em todo o continente europeu. Ele se aproveita dessa situação e ele rompe com o líder da igreja católica, que era o Papa Clemente VII. Ele rompe com a igreja. Ele que era um rei católico, né, até havia recebido o título de defensor da fé por um papa chamado Leão X.
porque ele se colocou contra as ideias de Lutero. No início da Reforma, Henrique VIII se colocou contra as ideias pregadas por Martinho Lutero. E aí ele chegou a receber um título de defensor da fé pelo Papa Leão. Só que agora, quando ele tem seus interesses pessoais contrariados pelo Papa, pela Igreja Católica, ele se revolta e ele rompe com o Papa e com a Igreja Católica. O que ele faz? Ele publica um documento chamado Ato de Supremacia. Nesse documento, ele torna público o seu rompimento com a Igreja. E ele se autodeclara chefe religioso do seu reino. Então, o chefe religioso na Inglaterra era o Papa da Igreja Católica. Só que, através desse ato de supremacia, ele rompe com a Igreja e ele se autodeclara o chefe religioso. A partir daquele momento, além do chefe político, daquele que ia administrar, ele também era o chefe religioso do seu reino. Ele também acaba confiscando as terras que pertenciam à Igreja Católica e que estavam localizadas na Inglaterra. E ele também confisca vários bens dos membros do clero, que eram os membros da Igreja Católica. Pessoas que estavam na Inglaterra, que tinham vários bens ali, várias propriedades, riquezas. Ele confisca todos esses bens desses membros do clero. Em represália a essa atitude, para condenar essa atitude de Henrique VIII, o Papa excomunga o rei, ou seja, expulsa ele da Igreja Católica. Isso é o início do anglicanismo. A Igreja Anglicana vai se formar mesmo com a filha do rei Henrique VIII, a rainha Elizabeth I, que foi a filha que ele teve com a sua segunda esposa, porque ele rompe com a Igreja Católica, ele agora é o chefe político, ele se auto-permite ir a anular seu casamento e a casar com uma outra mulher. E ele se casa com uma mulher chamada Ana Bolena. Desse casamento vem a rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII. E é Elizabeth I quem vai organizar uma nova igreja na Inglaterra, com base nas teses defendidas pelos pregadores protestantes. Então, já havia sido efetivado esse rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. Então, Elizabeth I vai pegar as teses defendidas pelos pregadores protestantes da época e ela vai organizar uma nova igreja. Na Inglaterra, esse protestantismo recebe o nome, então, de anglicanismo, que surge lá na Inglaterra. Colocando em prática, vocês vão resolver os exercícios do caderno de atividades, páginas 23 e 24, lembrando que é ainda na apostila do primeiro bimestre, tá? Caderno de atividades, páginas 23 e 24, apostila, página 49, é uma pesquisa que está lá e que vocês têm que registrar essa pesquisa no caderno. E tem uma outra pesquisa que não está na apostila, mas eu coloquei para vocês realizarem aí, que vocês também vão fazer essa pesquisa no caderno. É uma breve biografia de João Calvino. Não precisa ser nada muito extenso, tá? Eu já destaquei que é uma breve biografia de João Calvino, que vocês também vão registrar no caderno. Não esqueçam depois de que vocês realizarem os exercícios, registrarem lá a fotografia, tirarem uma foto e mandarem no meu WhatsApp, certo? Não esqueça de fazer isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo da aula de hoje ou até mesmo o conteúdo de aulas anteriores, me chamem no WhatsApp, que eu estou à disposição, estou disponível para vocês para esclarecer essas dúvidas. Não fiquem com dúvidas, por favor, não fiquem com dúvidas sobre o conteúdo. Se não entenderam algum ponto do conteúdo, me perguntem, me chamem para eu ajudar vocês. Se tiverem dificuldades com os exercícios, não deixem de fazer por causa disso. Me chamem no WhatsApp que eu vou estar auxiliando vocês nos exercícios, esclarecendo dúvidas, se não entenderam como que é para fazer. Só não deixem, por favor, de fazer os exercícios e não fiquem perdidos com o conteúdo. Se não entenderam, me chamem no WhatsApp e perguntem,
que eu vou estar aí auxiliando vocês, ajudando vocês a entenderem e também a realizar as atividades se assim vocês tiverem alguma dificuldade. Só não deixem de fazer e nem fiquem perdidos com o conteúdo, por favor. Bons estudos, até a próxima aula. Qualquer coisa estou à disposição, é só chamar.